noite a todos, gente. Esse bate-papo de hoje sobre as áreas de design de interação e user experience, design da experiência do usuário, é também uma realização do IXDA São Carlos Araraquara, um grupo local que existe há 9 anos, associado a uma rede global chamada IXDA, Interaction Design Association, ou Associação de Design de Interação. Eu sou a professora Adeline Gil, docente dos cursos de Design Digital, Jogos Digitais e Design de Moda da Uniara, e aqui também representando o XDA São Carlos Araraquara, que está passando por uma reformulação com a entrada de novos membros e de um novo líder, o Alex Cortez, que vai bater um papo aqui hoje com a gente, junto com a professora doutora Camila Rios, com o tema geral Como migrar para UX a partir de outras áreas. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes super especiais, vou fazer uma mini introdução sobre o assunto da experiência do usuário, que é o tema de hoje, na forma de uma espécie de provocação, que talvez possa dialogar com o que os nossos palestrantes vão trazer aqui hoje, que é a diferença entre experiência do usuário e experiência humana. Porque nem sempre uma boa experiência do usuário será uma boa experiência humana no médio ou longo prazo. Vamos explicar. Além dessa nova série do Netflix, que está todo mundo comentando, esse O Dilema das Redes, que eu ainda não assisti, mas quero, né? Não sei se o pessoal que está assistindo conhece. Tem esse site, darkpatterns.org, que traduzindo poderia ficar padrões sinistros, né? Ele denuncia certos padrões que estão sendo criados pelos melhores designers de experiência, pelas maiores empresas do mundo, para direcionar a atenção do usuário para uma determinada ação que ele não necessariamente queria fazer. Então, eles denunciam que nem sempre uma boa user experience será uma boa experiência humana, porque tais padrões estão sendo criados para enganar o usuário. Durante um período de pesquisa como visitante no Centro de Mídia Cívica do Media Lab, eu presenciei o Tim Berners-Lee, que é um dos criadores da internet, criticar o modo como se lê notícia no celular. A notícia do celular é cortada pela metade. Isso sem mencionar o comportamento problemático de disseminar notícias falsas, sem checar a credibilidade das fontes. Uma pesquisa recente mostra que notícias falsas têm muito mais chances de aparecer no nosso feed do que notícias verdadeiras. E isso não é um acidente. Existe um design perverso por trás dessas experiências. Hoje a gente vê um jovem entrando na universidade sabendo muito bem mexer nas redes sociais, no celular, mas ele não sabe mais mexer num sistema operacional num computador de mesa. Então, com essa ênfase na responsabilidade que os designers têm na atualidade, eu passo a palavra para o Alex. Odê, eu não assisti a série, né, ainda. O documentário, na verdade, é um documentário, né? Acho que é, né? Eu não assisti ainda, mas estou ouvindo bastante comentário positivo e o pessoal incentivando a assistir. É muito legal, eu queria falar rapidinho sobre essa questão que você falou, né, dos alunos deles entrarem na universidade hoje com muito conhecimento de plataformas mobile e pouquíssimo conhecimento de sistema operacional. Acho que esse é só um dos desafios que a gente tem enfrentado como UX, né? Desde quando eu entrei para essa área, muita coisa mudou, eu leio muita coisa, eu vi muita coisa, muito assunto, muito mito ser derrubado, né? Principalmente sobre essa questão mobile. Eu me lembro muito que até pouco tempo atrás não existia essa preocupação. Isso é uma preocupação super nova, né? Dentre outras. Então, acho que a gente pode depois bater um papo. Eu queria ouvir da Camila também, porque afinal a Camila é a doutora e eu vou aprender com ela aqui também. E aí... Não, é que é um compartilhado. E eu estou super feliz de estar aqui. Eu quero mais responder as questões da molecada aí, as questões da galera, e o que vocês tiverem de dúvidas sobre o que é UX, o que é UI, qual é o papel do UX e do UI nesse tipo de problema, né, nesse tipo de questionamento sobre
dark patterns, dentre outras coisas que você comentou. E onde que se encaixa o design sprint nisso, inclusive, que eu quero falar um pouco. Depois, quem sabe, dou umas dicas de livros aqui também e afins. Mas eu quero muito ouvir o pessoal, eu não quero falar muito. Quero mais ouvir e responder. Muito bem, então eu também quero agradecer a Dê, né, por esse espaço, por essa oportunidade de estar aqui falando. Para mim é uma felicidade muito grande estar de volta à Uniara, porque foi na Uniara que eu tive a oportunidade de me tornar docente. E sem contar que é muito bacana estar aqui vendo os meus alunos, interagindo com os meus ex-alunos novamente, né? Então, a Deline foi a primeira pessoa que acreditou em mim, então ela foi quem me empregou na Uniara. E não, foi ela que foi a Adeline quem abriu as portas para mim nesse mundo, nesse universo que é a docência, e eu sou muito grata a você, Dê, porque foi a sua oportunidade que me fez chegar onde eu estou hoje. Então, eu queria deixar esse registro aqui do meu carinho por você, né? Porque você é responsável inicialmente para que eu pudesse ter trilhado, né? E agradecer por estar aqui nesse espaço também com o Alex. Temos amigos em comum que estão super felizes, Alex, da gente estar aqui podendo discutir sobre isso, Alex trazendo uma visão um pouco mais da indústria, né? Eu já tive aí do lado da indústria, mas hoje muito mais do lado acadêmico, e eu acho que dá para casar legal aí as ideias, né? Então, como a Dé havia me sugerido, eu vou falar um pouquinho como que eu entrei, né, nesse universo, e também vou falar muito rapidamente, porque eu vou dar espaço aí para os meninos perguntarem aquilo que eles têm vontade de perguntar nessa área para a gente, né? Então, eu comecei a trabalhar com as questões de interface lá em 2009, no início do meu doutorado, né? Até então, eu era desenvolvedora e eu tinha uma visão do que a maioria das pessoas tem, de que interface era alguma coisa secundária. E foi, até um determinado momento, né? A interface foi uma coisa secundária, até a gente ter esse boom de dispositivos, de todas as pessoas podendo ter acesso à informação, podendo usar esses dispositivos, esses recursos, e a gente ser obrigado, enquanto indústria, a prover conteúdo para essa galera toda que estava usando isso. Então, esse boom aconteceu em razão da acessibilidade em termos de acesso a poder ter o dispositivo, e com isso veio a concorrência. Quando chega a concorrência, aí a gente, não posso mais pensar só na qual a linguagem de programação que eu vou usar e brigar, não, porque Java é melhor do que C e etc. Né? A gente vai precisar pensar em alguma coisa a mais, a gente vai precisar realizar esse usuário final, né? E como que a gente vai fazer isso? Aí a gente vai voltar lá e começar a estudar as questões de interface e entender como que a gente fideliza essa pessoa. Mas eu queria, antes disso, ressaltar que não são conceitos novos, né? O próprio conceito de experiência do usuário não é um conceito de agora, isso é um conceito da década de 90. Olha quantos anos se passaram e agora a gente está vivendo isso como moda, né? Como a palavra da moda. E as pessoas, os CEOs das empresas, vendem os projetos como um projeto que tem experiência do usuário. Às vezes não sabe nem o que é isso, está vendendo lá o projeto como experiência do usuário. Tá? Mas isso não é uma coisa nova, é que a gente, tecnologia, se atentou para isso a partir do momento que a concorrência chegou. E aí a concorrência chegou e nos obrigou a pensar como a gente vai produzir sistemas computacionais melhores, porque senão a diferença do usuário-alvo usar a minha para o do meu coleguinha concorrente são 2 cliques para desinstalar. Então, vamos pensar como a gente vai fazer isso de uma maneira mais legal, né? E, óbvio, a gente tem gigantes por trás disso daí que não está preocupado só nessa experiência do usuário, porque elas não precisam mais fidelizar ninguém, a gente já é refém, né? Tipo uma Google, tipo um Facebook da vida, a gente já é refém. Então, o que a gente pode fazer só para a gente estar ali coletando informação desse usuário cada vez mais? Então, tem sim a questão da experiência do usuário para o bem e para o mal. Quando a gente pensa para o bem, a gente está preocupado em desenvolver soluções que proporcionem uma experiência positiva para esse usuário. Eu já falei muito para meus alunos, mas para quem nunca me ouviu falar, falando agora, só para desmistificar, porque o Alex falou algumas coisas relacionadas aí a mitos, né?
Falar que um projeto ele tem experiência positiva não é o mesmo que dizer que ele tem boa usabilidade, tá? Então, essas são coisas bastante distintas que eu também queria falar com vocês, porque a indústria usa isso de forma errada. Então, quando vocês ouvirem alguém falar assim, meu projeto, ele tem uma experiência positiva, porque eu penso questões relacionadas à usabilidade, você fala, mas espera, usabilidade é 10% da experiência do usuário. E o restante? Onde que você está oferecendo? Tá? Então, tem alguns mitos, sim. A gente pensa a experiência do usuário como a gente proporcionar essa fidelidade do usuário, como fazer com que ele use a nossa solução e ele permaneça usando, e ele goste de usar a nossa solução, né? Porque, afinal de contas, você colocou um time para trabalhar 6 meses, 1 ano naquele projeto, e o que você quer é que as pessoas usem, né? E não que as pessoas deixem de lado o produto que a sua empresa está desenvolvendo. Então, isso eu considero a experiência do usuário para o bem. E aí, aqui falando um pouco da academia, a área de interfaces, né, a área de interação humano-computador, e aí ela tem várias outras denominações, usuário, interface homem-máquina, usuário-computador, tem várias outras, mas pela ACM, a interação humano-computador mesmo, IHC, essa é a área da computação que ela traz as diversas técnicas e as diversas metodologias e instrumentos para a gente fazer essa experiência durante o processo de desenvolvimento. Então, o que significa? Eu tenho técnicas para coletar requisito, eu tenho técnicas para avaliar a minha solução, para tentar proporcionar essa experiência e outros requisitos não funcionais, como acessibilidade, comunicabilidade e a própria usabilidade. Certo? Então, essas técnicas, também queria falar sobre isso, né? Elas também não são técnicas novas. Elas são técnicas antigas, então a gente coleta requisito, a gente avalia questões de usabilidade por um teste de usabilidade, isso está lá na literatura de IHC há muito tempo. Por que agora isso está em alta, né? Por que as empresas agora elas usam a técnica de personas? Por que as empresas agora elas usam o teste de usabilidade ou um teste heurístico para poder avaliar suas interfaces? Por causa da coisa que eu falei antes. Então, vamos lá voltar a buscar quem é que tinha técnicas que falavam sobre isso. E aí, Alex, não me bata, por favor, né? Por muito tempo, a computação esqueceu dessa parte. E aí, quando a computação esqueceu dessa parte, outras áreas se apropriaram. Então, a publicidade, o marketing, a galera veio com conceitos, então, design thinking, então, uma coisa que a gente já usa há muito tempo, voltou e voltou boom, mas é uma coisa que está na literatura há muito tempo. Então, assim, como defensora da academia, eu queria dizer, né, que então essas técnicas que hoje a indústria usa, e eu acho super bacana, tem que usar, porque a gente tem que oferecer um produto de qualidade, isso não é novo, tá? Então, em defesa da universidade, da academia e dos instrumentos da área de interface, se vocês pegarem aí livros da área da IHC, né? Então, eu tenho alguns aqui, né? Alguns vários aqui na minha mesa, como esse, por exemplo. Vocês vão ver que são técnicas muito antigas. Que bom que a gente reavaliou isso, que a gente reconsiderou, ressignificou e trouxe bem na parte do bom, né? Na parte da UX boa, para proporcionar experiência positiva para o usuário. Então, se a gente faz lá teste de usabilidade, a gente está querendo engajar essas pessoas, a gente está querendo entregar um produto com qualidade. Bem, mas se a gente está falando de startups, de empresas pequenas, daqui, de quem tem que fazer para sobreviver, né? Que a gente quem tem que prestar serviço e fazer a nossa empresa girar, e a Adeline sabe muito bem o que é isso, o Alex também trabalhando nesse contexto. Mas a gente tem aí, falando a UX para o lado do mal, né? Eu assisti, sim, o Dilema das Redes, aquelas coisas que eles trazem, os relatos, eu não vou fazer spoiler aqui, né? Porque tem muita gente que não viu, mas, assim, tem vários dilemas que são trazidos ali. Muita coisa a gente já sabe, a gente aceita, porque a gente quer interagir com as soluções. Então, todo mundo sabe que o Google tá coletando dados da gente o tempo inteiro. Todo mundo sabe que o Facebook está fazendo isso. Aí lança um aplicativo para ver como que é você mais velho, como que é você mulher, você homem. Ninguém está fazendo isso de graça, gente. Eles estão coletando dados. Então, ali são padrões de face que eles estão coletando para identificar vocês no futuro. A gente se envolve, a gente acha legal, a gente acha bacana e interage e vai. Tá? Então, isso é essa experiência sendo usada para não experiência humana. Nem sempre a gente quer isso. Tá?
talvez as gerações mais novas, elas estejam tão imersas nesse universo que seja legal mesmo ser desse jeito. Mas tem um quê pera, não é bem assim, tem um risco envolvido, né? Então tem que ter cuidado, a gente tem que ter cuidado com o que a gente coloca nas nossas redes sociais, porque tudo isso está sendo escutado. E está sendo escutado porque essas grandes empresas, elas estão identificando padrões, e a partir desses padrões, fazendo com que a gente, induzindo a nossa interação. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a nova atualização do Gmail no Android, no dispositivo móvel, né? Isso foi lançado, acho que ontem, ou bem recente, essa semana. Agora aparece aqui embaixo os botões, a quantidade de e-mails que você não leu. Para que isso? Para causar uma certa ansiedade, para você ir lá e observar os seus e-mails. Então, esse pessoal tem um grupo de pessoas, estudiosos de áreas distintas, que não a computação, né? Preocupados em estudar como fidelizar você de uma forma que você fique refém daquilo dali. Tem estratégias cognitivas por trás disso, né? Dentro da computação, da área de interface, a gente chama de persuasão. Então, há várias técnicas de fazer com que uma solução ela seja persuasiva. E essas grandes empresas, elas estão fazendo isso com uma maestria muito grande. Cada nova atualização que sai, a gente está sendo induzido a cada vez mais usar e às vezes a gente nem percebe. E isso não acontece numa solução só não, tá? Isso acontece em todas as áreas, com todas as soluções computacionais, com aplicativos móveis, com a web, com jogos, com tudo. E tudo bem se você quiser interagir e ser escutado o tempo inteiro. Mas eu acho que a gente tem o direito de não querer quem não quer. E eu acho que a discussão principal tem que ser até onde essa experiência pode ir, né? Até onde eu não posso ter o controle sobre isso, porque hoje a gente não tem. O direito de não querer, né, Lei? Ficar invisível, né? Mas assim, a gente quer meio que refém, porque se eu uso um e-mail do Gmail, se eu tenho um Facebook, se eu tenho um Instagram, eu sou sempre da ideia de usar com parcimônia, com equilíbrio, mas não dá muito para controlar. As gigantes, elas estão o tempo inteiro nos escutando e conduzindo o nosso comportamento, isso é fato. Eu sugiro fortemente que vocês assistam, né, esse documentário do Dilema das Redes, porque traz o relato de várias pessoas que trabalharam nessas grandes e que se decepcionaram com várias coisas e que estão ali para poder falar sobre essas grandes coisas. E aí tem coisas assim, tem coisas interessantíssimas, tem coisas louquíssimas. E ali tem pessoas que eu jamais imaginei que fossem aceitar fazer uma entrevista. E elas estão ali para poder falar. Então, hashtag fica a dica, assistam o Dilema das Redes. Como convidada para falar sobre essas questões, eu só queria ressaltar que as técnicas, elas são antigas, algumas coisas a gente herda da psicologia mesmo, a computação e a área de interfaces, ela traz quase todos os nossos instrumentos, são instrumentos da psicologia cognitiva, né, que a psicologia tem vários ramos, mas as técnicas vêm muito do Norman, que é o psicólogo cognitivo de referência da gente, portanto, elas estão o tempo inteiro nos escutando, nos entendendo como humanos, para poder tentar levar para as soluções de interface. Então, não se iludam que a gente desenvolve coisas legais porque a gente é legal, mas também porque a gente quer fidelizar pessoas, e esse é o ponto. A gente quer ter um retorno do tempo que a gente gastou na solução. E o bacana eu achei animal tudo isso que você falou, é muito interessante porque me faz pensar em alguns contrapontos, né? Quando a gente fala da área acadêmica e da área da indústria, existe uma diferença muito grande. Na área acadêmica, a gente tem muita chance de aprender tudo isso, de entender tudo isso para poder aplicar lá no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Na indústria, principalmente na indústria de tecnologia, o que acontece é uma correria danada, né? Então, assim, primeira coisa, para a galera que está estudando, aproveita para pegar cada um desses detalhes que a Camila acabou de falar, porque você vai precisar lá na frente. Só que lá na frente, quando você estiver no mercado de trabalho, não dá tempo de você conversar com o cliente, às vezes, explicar para ele, falar, cara, é o seguinte, eu preciso seguir esse método, eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso conhecer o usuário. Tá, beleza, mas o budget é esse, e o prazo é esse, e eu preciso lançar o produto.
cara, mas vai dar errado. Com perdão da palavra, vai dar merda. E fala assim, beleza, se der merda a gente corrige, mas eu preciso botar isso na rua. Então, o mercado é muito agressivo. O mercado de tecnologia, depois dessa moda, como eu concordo perfeitamente com o que a Camila falou, existe uma moda do UX agora, né? E existem, cara, essa semana eu vi um termo esdrúxulo lá de UX, lá, o UX Liquid Unicorn. Eu falei, porra, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, eu não gosto de colocar UX e UI no meu LinkedIn. Eu coloco porque é para outras empresas, para recrutadores entenderem, para clientes entenderem, mas eu gostaria de deixar só designer só. Porque, cara, é product, é UX, é writer, research. Então, é muito complicado isso. Quando a gente vai para a letra, quando a gente vai para o papel aceita tudo. E aí, quando a gente vai para a tecnologia ela aceita o que o usuário entende que é uma boa experiência, o que o usuário ele identifica ou ele nos responde que aquilo foi aceito como uma boa experiência, e também tem a área de business envolvida te empurrando para frente o tempo todo. Então, a indústria ela é agressiva. Ela não dá tempo de você educar, muitas vezes. Você vai trocando a roda com o carro andando e vai testando e volta. É que nem você falou, né? A usabilidade ela é diferente da experiência, da boa experiência. Quando muitas vezes o cliente chega para a gente desse jeito, eu quero melhorar a usabilidade do meu aplicativo porque eu estou sabendo, ou eu pesquisei, ou eu conversei com algumas pessoas e eles não estão tendo uma boa experiência de uso aqui, eu estou perdendo venda, ou o usuário não está chegando no objetivo final, está dando o chamado churn, né, quando ele desiste da experiência da usabilidade ali, do uso. Então, como é que faz? Né? Como é que a gente convence o cliente de que fala, olha, respira, cara, respira, dá 2 passinhos para trás. Você vai perder mais dinheiro se a gente pegar esse aplicativo agora do jeito que tá e tentar inserir um botão de compra aqui gigantesco para o cara enxergar, porque o cara não tá alcançando lá. Não, tem que diminuir as steps, né? Tem essa onda também. Não, diminui as steps. Quanto menos telas, melhor. Cara, nem sempre, calma. Eu preciso entender o usuário, eu preciso ir para a rua, eu preciso saber quem é esse cara, quem é essa mulher, quem é esse usuário, ele é idoso ou não, qual é o nível de experiência que ele tem com tecnologia, ele é de baixa experiência, ele é de alta experiência, como é que é? Então, com essa briga toda, com essa moda do UX, porque surgiu exatamente lá atrás, como você disse, quando a galera começou a ver que, cara, todo produto da Google dá certo, cara. Pô, que legal e tal. Quando surgiu o Nubank, né? Nossa, caraca, velho, Nubank, que banco moderno é esse? Que não tem papel, não tem agência. Não... Pô, mas quem que fez isso? Vamos garimpar, vamos ver quem que é. Eles têm um cara lá que chama UX Designer. Esse cara aí, é ele que é o mágico. É ele que está resolvendo o BO. Cara, UX não é mágica, para começar. Nenhum UX faz mágica. Cara, se a gente não seguir todos esses padrões acadêmicos que a Camila acabou de dizer, se a gente só chegar lá e desenhar a tela, se a gente só chegar lá e falar assim, que bonito, vou meter um roxinho aqui, porque é a Pantone do ano, de 2018. Então, vou meter esse, porque foi, tá? Eu adoro o Pantone, pode procurar aí. Então, não é só isso, né? Não é só moda. Então, é preciso entender cada uma dessas etapas, é preciso entender, de fato, o que você está entregando para o usuário ali. As pessoas ficam com medo agora, assistem o documentário e ficam com medo. Porque o Google está pegando meus dados, o Facebook está pegando meus dados. Cara, o dia que você fez o RG, já pegaram seus dados. Então, relaxa. Daqui para frente vai ser pior, né? Lá nos Estados Unidos, o Trump está preocupadíssimo com o TikTok, mas ele tem Facebook, Google e outras coisas. Exatamente, essa risada aí. É muito interessante esse contraponto, né? É importantíssimo na área acadêmica você dar valor para cada uma dessas etapas. Você entender como funciona, desde da descoberta do desafio,
entender quem é esse usuário, o que ele precisa, como você vai entregar uma boa experiência para ele, qual produto ele necessita. Nem sempre é um aplicativo, gente, pelo amor de Deus, parem de fazer aplicativo, por favor. Sabe? Tipo, não dá mais. Eu recebo até... cara, eu tenho medo de falar que eu sou UX às vezes, porque se eu falo que eu sou UX, eu saio lá no portão e aí o porteiro vai falar assim, cara, eu tenho uma ideia de um aplicativo. Cara, mas então assim, nem você cobra para fazer para mim um aplicativo? Nossa, quanto que cobra para fazer um aplicativo para mim? Eu tive uma experiência muito engraçada uns anos atrás de um restaurante grande aqui da cidade com uma agência de publicidade. Olha aí, não vou falar, vai ficar aí. E aí a agência veio e me procurou. A gente quer fazer um aplicativo para esse restaurante, cara. Mas como que vocês querem um aplicativo? A gente quer um aplicativo de delivery de comida. Eu falei, vocês já ouviram falar do iFood? E aí, cara, não, mas ele não quer o iFood, porque tem que pagar lá e tal. Falei, beleza, só que quantos usuários, quantos clientes dele, melhor dizendo, estão dispostos a baixar esse aplicativo só dele, só para comer a comida dele? Assim, os caras comem todos os dias ali, assim, tem essa demanda, vale a pena? Não, ele quer porque ele quer. Falei, tá bom, então eu vou passar o valor. Então, assim, essa é a primeira parte, né? Eu quero porque eu quero, mas tem uma pesquisa, me entrega os dados da pesquisa, deixa eu entender, deixa eu contemplar esses dados, saber como é a persona, entender, para eu poder montar uma estratégia. Não, não tem pesquisa. Ele quer só sair do iFood só, ele quer ter o aplicativo dele, ele tem outras lojas e tal, em outras cidades. Tá bom, você quer o aplicativo? Quer? Aí eu fui lá, fiz o orçamento de desenvolvimento e tal, isso era um freela. E eu passei o valor. Cara, mas é tão caro assim? Falei, você acha que o iFood nasceu pronto? Você acha que o iFood, assim, do jeito que você vê hoje, ele nasceu? Cara, esse valor é só para o MVP. É só para a primeira versão. O UX, ele é contínuo. Ele é diferente do design gráfico que vocês estão acostumados na agência. Quando você faz um cartaz para um evento, e aí você vai lá, eu preciso seguir aqui alguns padrões gráficos, a leitura em Z, o logotipo tem que estar aqui do lado esquerdo, o endereço vai estar embaixo, eu vou centralizar o logotipo eu vou centralizar a mensagem aqui do texto no meio, eu vou colocar no máximo 12 palavras, isso e aquilo. Então, quando ele vem com esses conceitos antigos de design gráfico, ele sabe que ele vai imprimir, vai entregar, como eu disse anteriormente, o papel aceita tudo, ele vai pôr o cartaz lá no poste e tchau. Não tem medição, não dá para saber quem viu, não dá para saber qual a expectativa ali, você não sabe nada, você só coloca o cartaz lá e tchau. E aí tem muita agência morrendo, muita agência de publicidade morrendo aí, porque não entende o que é entregar uma boa experiência para o usuário, não entende o que é o usuário, como chegar até ele. Então, assim, não está preocupado com pesquisa, não está preocupado com nada. Está preocupado com o famoso BV lá, né? Vou pegar minha grana aqui e tal. E então a indústria ela tem essa grande dificuldade ainda, principalmente esses dinossauros aí, né? Agências de publicidade antigas e tal. Não estou dizendo todas, tem umas aí super atualizadas aí que estão super antenadas. Mas existem alguns dinossauros e clientes ainda que não entendem isso. Né? Então ele quer para ontem porque ele quer para ontem. Aí você vai falar de pesquisa, você vai falar que precisa entender o usuário, precisa ir para a rua. Você precisa ir para a rua para quê? Eu tenho aqui 30 mil seguidores no meu Facebook, cara. Né? Mas eu baixo aqui os perfis deles no Facebook e te entrego. Não é o suficiente. Eu preciso conversar com esses caras. Então, a gente vai levar alguns anos para poder deixar esse contraponto mais balanceado, explicar essa parte acadêmica para clientes, né? Porque o profissional ele vem com esse conhecimento e ele encontra um muro gigantesco quando ele chega na indústria. Em algumas empresas, principalmente pequenas startups e tal, pequenas empresas de tecnologia que não tem um time robusto. Não tem o UX Research, não tem o UI, o UX Designer, todos eles são a mesma pessoa, o Product são a mesma pessoa.
E tem um outro cenário também, né, que às vezes é difícil de lidar, é quando você leva um protótipo alta fidelidade para poder o seu cliente validar, e aí ele acha que aquilo ali é a solução já, né? E quando você dá para ele o time que você vai levar para poder para você implementar aquilo ali, ele diz, não, mas espera, você não já está pronto, como assim? Né? Então, Eu passei essa situação de apresentar o protótipo e o cliente achar que estava pronto. essa coisa de você prototipar, levar para validar, faz parte do proporcionar uma experiência positiva, né? Você está validando com ele, alinhando para ver se todo mundo está entendendo, se o time está entendendo, se todo mundo está conversando a mesma língua. Aí, de repente, você leva a solução prototipada, mocada, né, interativa, e o teu cliente acha que já está pronto. Como assim você vai levar um ano para poder fazer isso? Você está aí, está pronto. Então, lá na Tolkien, a gente passou várias vezes por isso, porque o cliente achava que já estava pronto. Como assim você vai levar isso tudo? Você está me pedindo esse tempo todo, né? Ô Camila, e isso acontece muito na Design Sprint também, quando a gente fala Exato. de, cara, vamos utilizar uma dinâmica de Design Sprint para a gente entender esse projeto, entender o tamanho dele, para a gente saber o que dá para priorizar no MVP e poder sair para a rua, pelo menos com algo já tangível, e a gente consegue depois trabalhar uns pontos em seguida, né? Isso acontece muito. O Alex, dá uma explicada aí sobre design sprint para o pessoal que nunca ouviu falar. Explico. Peraí, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho. Cara, aqui, essa criança aqui, ó. Esse livro aqui é quase um livro de cabeceira para mim. Assim. Eu adoro esse livro. Eu já li ele umas 2, 3 vezes. Eu adoro Design Sprint. Design Sprint é uma metodologia de validação de produtos digitais, principalmente de produtos digitais. Como a gente está falando de indústria de tecnologia aqui, vou focar nisso, mas na verdade ela pode ser utilizada para validar serviços, pode ser utilizada para validar qualquer outro tipo de produto que tenha por objetivo um usuário final. Então, a gente utiliza esse método, rapidamente falando, a gente utiliza ele em 5 dias. Separa ali em 5 dias, pega uma equipe multidisciplinar, geralmente de 6 a 8 pessoas no máximo, e a gente está falando de desenvolvedores front-end, back-end, analistas de qualidade, Scrum Master, Product Owner, toda essa galera que trabalha ali em área de tecnologia, junto com o designer, né, o UX e tal, researcher também. Então, assim, eu estou falando de um time ideal aí, né? E aí você junta essa galera, você pega o desafio que o cliente trouxe, e aí você começa em 5 dias a separar algumas atividades que vão te ajudar a transformar esse desafio num protótipo para validação lá no último dia. Então, na segunda-feira, a gente pega e faz o que a gente chama de discovery, que é você pega o time, geralmente uma pessoa fica ali de sprint master, digamos assim, ele é o responsável para conduzir a dinâmica, né, que é o que eu costumo fazer geralmente, quando eu não estou fazendo o papel de Sprint Master, eu estou fazendo o papel de UX Designer dentro do time. Então, o Sprint Master ele tem mais informações, ele tem todas as informações que o cliente passou, inclusive os desejos do cliente em cima daquilo, né? Aquela coisa, eu quero um aplicativo. Mas ele não vai falar isso para o time. Então, ele só explica o desafio. Então, nesse primeiro dia, a gente contempla todos os pontos desse desafio e faz o time pensar em quais soluções seriam interessantes. No segundo dia, a gente faz o que a gente chama de ideação. O time vai para casa, geralmente você passa o dia todo, passa amanhã, vai almoçar, volta à tarde e passa o dia todo nessas dinâmicas. E tem várias tarefinhas que a gente faz durante o dia ali que incentivam essa abertura de ideias ali. No segundo dia, você faz uma ideação do que foi discutido no dia anterior. Então, é onde a gente começa a chegar numa conclusão que, vai ser aqui esse serviço, vai ser implementado de tal maneira. Ou então, realmente vai ser um aplicativo, vai ser uma plataforma digital, vai ser um site. A gente vai implementar alguma coisa dentro da plataforma do cliente e tal. Então, esse momento da ideação e aí no terceiro dia a gente faz a decisão disso. No terceiro dia, a gente faz a decisão do que realmente é aplicável para o MVP. Então, a gente fez um levantamento no segundo dia de um monte de coisas
e no terceiro dia a gente faz uma espécie de uma votação e vai decidindo o que cabe para um MVP. O que é esse MVP? É no quarto dia eu pegar isso, prototipar todas essas decisões. Então, assim, tudo que eu decido no terceiro dia, eu vou levar para a prototipação no quarto dia. Nesse quarto dia, supomos que seja um app, é a hora de eu colocar a mão na massa, ir lá e pensar nas telas, em todo o fluxo desse sistema, desse aplicativo, para onde vem, para onde vai, principalmente no objetivo principal. Né? Então, supomos que a gente tem lá um desafio gigantesco, mas o objetivo principal é, sei lá, vender tal produto. Então, cara, eu tenho que fazer esse cliente enxergar o produto aqui, selecionar, ver tamanho, cor, todas as especificidades desse produto, partir para o carrinho de compras ali, inserir o cartão de crédito e tudo mais, tal, encerrar a compra. Receber um e-mailzinho lá, ó, sua compra foi efetuada com sucesso. Então, se esse é o objetivo principal, dentre outros tantos, a gente foca nele, na Design Sprint. E a gente faz esse fluxo todo, prototipa ele, e no quinto dia a gente convida usuários que se identificam com a persona que a gente descobriu lá no primeiro dia, na hora de descobrir o produto, e a gente testa com eles. A gente pega uma amostra ali de pessoas, testa com essas pessoas, e esse resultado geralmente é muito positivo, e ele pode acontecer, geralmente pode acontecer duas coisas, sempre acontece, na verdade, né? Uma das duas coisas. Ou você consegue uma resposta positiva, que olha, muito legal, você vai corrigir um ponto aqui, outro acolá, e vai tocar em frente esse projeto, ou não. Ó, o cliente disse não, o usuário disse não, ele não é assim que ele quer, ele não gosta, essa sua ideia, ela tá sendo invalidada pela Design Sprint. Então, a Design Sprint ela tem esse objetivo de validar produtos que têm como um resultado final ali um usuário, um cliente, enfim, o target ali. Alex, basicamente é uma instanciação do Design Thinking, né? A Design Sprint ela é uma fatia do Design Thinking. Ela veio do conceito de Design Thinking da Google. Eu não sei se todo mundo sabe o que é MVP, né? Mas é aquele produto mínimo viável, né? Eu botei no chat lá. Ele falou, falei, deixa eu escrever aqui pro pessoal. Eu escrevi lá pro pessoal. Obrigado. Gente, desculpa, às vezes fica sopa de letrinhas, né? Perdão. Pergunta, a gente responde. E aí, então, a ideia é fazer com que essa principal funcionalidade seja validada, né Alex? Então, pensa-se na funcionalidade mais básica, é meio que uma forma de você conquistar o cliente. Então, há formas e formas, que a Carol perguntou aí, mas você sempre faz média, alta fidelidade? E eu respondi para ela, depende do momento do projeto, né? Exato. Depende do tipo de projeto, se é um projeto de escopo fechado, é um projeto completo, se não é. Então, há vários tipos de prototipação que são usados para diferentes momentos e diferentes clientes, né, e tipos de projeto. Então, assim, não tem muito uma receita de bolo, um algoritmo a seguir, você tem que entender o que você quer. E aí, o mínimo, o produto mínimo, seria um protótipo altíssima fidelidade interativo em que você vai convencer aquele cliente a usar o seu produto, né? E esse é para validar com o usuário-alvo. Agora eu de novo levantando a mão aqui. Porque como nós já estamos quase chegando no fim, e eu preparei umas perguntas, eu não vou fazer mais. Só vou fazer uma. Aí vou fazer só uma aqui. E aí a gente já passa para o pessoal. Olha lá, quer ver? Posso fazer? Pode. Eu não te cortei não, né, Camila? Não, já tinha acabado. Pode continuar. Na formação em design da Uniara, a gente contextualiza o campo do design como sendo a área responsável por unir perspectivas que por muito tempo foram consideradas separadas, criando de fato uma ponte entre as ciências mais humanas, que incluem cultura, arte, ciências sociais aplicadas, entre outras, e as ciências mais exatas, mais ligadas às tecnologias, né? Atualmente a gente vê o design ligado até às ciências biológicas. Vocês acham que o perfil de quem quer migrar para UX deve ter um pé em cada área? Ou, em outras palavras, quais seriam as habilidades, qualidades que vocês citariam para alguém que quer migrar para essa área? Eu não sei, não. Se eu quero começar, porque eu vejo o UX de outra forma, sabe? Eu acho que
eu não consigo compreender essa história de vamos migrar para a UX, já que eu preguei e falei aqui o tempo inteiro que a UX é uma responsabilidade de todo mundo e que todo mundo, né, envolvido nesse projeto tem que dar a sua contribuição para que o projeto tenha uma boa experiência. Então, assim, como eu enxergo a experiência do usuário uma coisa mais ampla, eu acho que você tem que ter diferentes habilidades, mas você também tem que ter no seu grupo, no seu time, pessoas que são especialistas nessas outras habilidades. Não dá para você ser tudo, né? Não dá para você ser... Quer ver, eu sou muito a favor e eu defendo muito, ao invés de usar o design centrado no usuário, como ele foi concebido lá atrás, usar uma modificação, né, que foi feita nele nos últimos anos para o design participativo. Quando você coloca uma metodologia ágil como Scrum, você já meio que está fazendo isso, né, que é trazer representantes desse seu público-alvo para dentro do processo de desenvolvimento. Isso significa o que na prática? O Alex, como designer, ele não vai ali ficar imaginando o que seria interfacear e prototipar ou desenvolver para um usuário que é cego, né? Então, ele pode ser a pessoa mais empática do mundo e fazer da melhor maneira possível, mas ele não tem essa deficiência. Então, por mais que ele tente fazer, ele não é aquela pessoa. Então, você tem que trazer alguém com essa deficiência para dentro do processo. Então, eu acho que é uma coisa ampla, mas é pensar o design cada uma na sua... Isso estão trazendo para o meu contexto que concebo o design como toda a etapa antes do processo de desenvolvimento, né? Que é tudo isso que o Alex falou aí, de pensar, de prototipar, de validar, de entender a dor do cliente, a dor do usuário e trazer uma solução que seja viável para ele. Eu acho que você tem que ter as suas habilidades, então se você gosta de desenhar, de prototipar, se você tem habilidades para isso, você vai ser um UI design, né? Se você gosta de desenvolver, você vai ser um bom desenvolvedor e você vai procurar fazer da melhor maneira, trazendo as técnicas. Mas quando a gente põe a UX na história, isso significa que você, desenvolvedor, tem que dar o seu melhor para proporcionar experiência, o cara da interface lá, UI também, o cara que vai fazer QA, testar também. Então, assim, eu penso numa forma mais global, mais ampla do que exatamente, assim, sei lá, eu sou tipo Alex, da publicidade, estou migrando, ou, não sei, é publicidade, né, Alex? Estou migrando. Marketing e publicidade. Exato, estou migrando para UX. Não, ele traz toda uma bagagem, e o que ele não traz, ele tem que procurar uma pessoa especialista para ajudar. Mas, além disso, o que eu diria é, você tem que ter algumas soft skills. E a primeira que eu acho que você tem que ter é empatia. Eu tentei ser breve ali, só voltando rapidinho ali, como a gente tocou nesse assunto, eu venho lá de trás, em 2008, quando eu formei em propaganda e marketing, e eu só pensava em trabalhar com marketing até o 3º ano da faculdade, e no último ano eu decidi que eu queria trabalhar com design. E aí eu já começou o conflito interno aí, né? E aí eu fiquei alguns anos, migrando para lá e para cá. Marketing, em algumas empresas, aí depois eu trabalhava com design em agência de publicidade. Até que eu caí de paraquedas no marketing de uma empresa de TI. E aí eu descobri o UX. E aí, cara, é isso. É esse rolê aqui. É isso aqui que é legal. É isso que eu estou procurando. E aí eu comecei a ver muitas matérias, digamos assim, muitos conceitos de marketing dentro do UX. Né? Como a Camila disse lá atrás, tem tanto conceito que migrou de outras áreas e botou dentro do liquidificador aí e virou UX. Né? Então, vem coisa da engenharia, vem coisa da psicologia, vem do desenvolvimento de software, vem do marketing também. Tem muita coisa de marketing dentro de UX. Muita coisa. Você pega o livrão do Kotler lá, 2.0, você começa a ver muita coisa semelhante ao Steve Krug aqui. Ó. Deixa eu pegar o Steve aqui. Muito bom. Não me posso pensar. Eu tinha raiva desse nome, dessa capa desse livro. Assim, como assim não me faça pensar? Por acaso o usuário não deve ser levado a pensar? Sabe que o não me faça pensar, eu tenho uma... Não é legal, Alex. O primeiro. Eu comprei recentemente. Eu li o primeiro em PDF e aí esse aqui eu comprei recentemente, atualizado.
é engraçado, porque tem uma historinha aí, né? Tem uma historinha que eu gosto de contar, que é assim, que um cara chega para o outro e aí ele fala assim, o que é a experiência do usuário? A experiência do usuário é comer uma pizza. Fala, como assim comer uma pizza? Cara, quando a pizza chega na sua casa, o que você faz? Eu abro a caixa, pego uma fatia e como. Pois é, você pensou para fazer isso? Não, eu não precisei pensar, eu não precisei de manual, eu não precisei de nada. Eu só abri a caixa, catei uma fatia e comi. Então, isso é uma experiência do usuário positiva, uma real experiência do usuário. Então, assim, a pizza não me fez pensar, a caixa não me fez pensar. Eu nem pensei, eu só comi a pizza. Novidades do UX e tal, cara, porque, por exemplo, agora eu tenho ouvido bastante falar de uma galera que tem parado de falar de experiência, de design de experiência do usuário. E tem colocado design de experiência, ponto. Porque nem sempre é só o usuário que está lá. Não é, às vezes é alguém que é impactado pela experiência que aquele usuário está tendo. Né? Então, às vezes tem um terceiro sendo impactado ali de alguma maneira. Então, a gente está falando de design de experiência apenas. Né? E ela envolve um monte de coisas ali, um monte de fatores lá no final, né? No final da régua lá. Então, eu acho isso muito bacana. E aí a gente começa a ouvir falar de algumas coisas de mercado. Cara, a pesquisa de mercado, ela existia no marketing lá já. Personas, por exemplo, personas já existia lá no marketing. Então, quando eu migrei, ficou muito fácil para mim, porque eu tive essa facilidade também de já ter trabalhado com design. Então, foi uma adaptação. E lá atrás não existia Figma, não existia Adobe XD, tinha o Sketch que eu odiava o Sketch, então eu fazia tudo no Photoshop. E aí, depois que surgiu o Adobe XD, que eu me entreguei, quando a Camila fala de empatia, eu concordo muito, e aí eu queria deixar uma provocação de volta, Camila. Quando a gente fala de empatia, a gente está falando de uma forma básica de se colocar no lugar do outro, né? Mas aí eu estou me colocando no lugar do outro sobre a minha ótica a respeito dele, do que eu acho que ele é. Então, praticar empatia é muito difícil, porque eu estou achando que o outro é assim, por isso eu estou me colocando no lugar que eu acho que ele está. É por isso que você tem que perguntar para o outro. Por isso que eu tenho que ir na rua. Aí, muito obrigado. É isso. E aí tem uma diferença muito tênue entre a empatia e a compaixão. Né? É muito tênue a diferença, mas a empatia vai até onde você só pensa. Né? E você não age, não adianta você ter boa vontade, como fala? Boa intenção. Você tem que fazer um pouco mais do que isso, né? Eu só vou te interromper antes de você falar a próxima parte, só para retomar a história da pizza. Porque a história da pizza, e aí exatamente essa história da pizza, gente, que caracteriza a UX. Então não precisa falar que é só experiência. Porque tá, tudo bem, eu concordo que mude o termo user. Mas a experiência do usuário é isso. Eu vou pular aqui para o pessoal no YouTube um link do Norma, que foi quem cunhou esse termo lá atrás, ele explicando por que é a experiência do usuário. Então, essa história de fazer o pedido da pizza, ser bem atendido na hora de pedir, a pizza chegar rápido, você comer a pizza está gostosa, você não passa mal, é a experiência completa, que é a experiência da pessoa. O cheiro dela, o barulho dela, o barulho da casca crocante. Exato. Então, isso é a experiência da pessoa, né? Que quando a gente está falando de uma solução computacional, se torna uma experiência do usuário. É esse caminho completo, não é só a hora que você está interagindo com a solução. Então, Alex, você deu a deixa perfeita para poder a gente concluir falando. Experiência do usuário é muito mais do que interagir naquela hora com a solução. Tem o antes, o durante. Norma, experiência é tudo. Exato. Porque o Norma, que foi quem pensou o termo, ele pensou numa coisa muito maior, no contexto da Apple, que é a primeira empresa que traz essas questões relacionadas à interface intuitiva para a gente. Então, ele tinha referência. Além dele estar numa empresa que se proporcionava fazer aquilo, o cara é psicólogo, gente. Então, não tem o que discutir, né? Então, tem uma pergunta da Carolina aí sobre pesquisa, né?
Cara, eu vou falar rapidinho, assim, na indústria hoje acontece aquilo que eu estava dizendo, nem sempre dá para fazer pesquisa, infelizmente, cara. Uhum, Isso é uma falha muito grande das empresas de tecnologia, startups aí. Acho que as startups elas ainda são mais ligadas na questão da pesquisa por uma necessidade maior do que outras empresas um pouco mais consolidadas aí que recebem projetos de clientes e tal, que tem um business mais apurado. Mas assim, cara, o ideal seria que, recebendo um desafio de um projeto, a gente fosse para a rua pesquisar. Estamos em pandemia, cara, existem outros métodos, inclusive você pode contratar uma empresa de pesquisa para fazer as pesquisas para você. Se você não tem tanta experiência com isso, tal, cara, pesquisa é muito importante. Sem pesquisa não dá, cara. Ah, mas eu vejo tanta coisa sem pesquisa, sim. E aí, quando você tem os erros lá na frente, no final, na entrega do projeto, você pode botar na conta da pesquisa que não foi feita. certo. E aí, gente, vocês querem dar uma palavra final? Eu não queria terminar, mas eu sei que vocês têm compromisso aí. Eu vou só completar o Alex aqui, né? O cenário perfeito, mais bonito, né? Quando você tem um cliente disposto, um projeto com escopo flexível, um time para poder fazer isso, o ideal é você ir em campo e entender qual é a dor desse usuário-alvo, vivendo com ele, perguntando para ele. Mas na realidade, isso nem sempre acontece. Eu acho que, inclusive, não acontecer é o mais comum, né, Alex? É. Então, quando é dessa maneira, eu queria ressaltar o que eu disse para a Carol. A gente tem técnicas que fazem um pouco desse papel. É lógico que empírico, que é isso que a gente vai em campo e observa, é muito mais rico, mas a literatura está repleta de outros instrumentos que podem ser aplicados para fazer isso quando você não tem acesso ao seu usuário-alvo. Seja porque não dá, porque você não consegue encontrar, seja porque não tem tempo, seja porque não tem dinheiro, né? Então, algumas para poder citar. A própria técnica de personas, ela pode ser construída a partir de perfis fictícios que você coleta de outras fontes, né? De dados do IBGE, de estudos clínicos, etc., que não necessariamente precisa você ir a campo e ver pessoas. Isso mesmo, cara. Essa é uma técnica totalmente que a gente chama analítica, né? Que não é técnica que precisa necessariamente Não é envolver. uma pesquisa em profundidade, mas ela te traz um resultado satisfatório. E aí você leva aquelas pessoas para o teu time e todo mundo possa entender aquele perfil. Ah, eu vou avaliar, posso não ter um teste de usabilidade, que é rico, mas eu posso fazer um teste de heurística de Nielsen, né? Que também identifica questões com problemas de usabilidade. Então, só para reforçar aqui, quando a gente não consegue ir a campo para perguntar a esse usuário, para transformar empatia em compaixão, digamos assim, a gente consegue usar outras técnicas que também nos dão esse retorno. É lógico que não é rico, de novo, falando, como você ir, né, falar com as pessoas, mas, assim, tem estratégia para resolver as questões todas, né? Aí eu acho que o ponto de vista é que essas técnicas, elas fiquem acessíveis e as pessoas conheçam, saibam que elas existam para poder aplicar. É isso. Eu quero responder a pergunta da Rebeca aqui no vídeo. Eu ia digitar, mas eu queria responder porque conta um pouco de como eu migrei, né? Porque eu estava exatamente nesse ponto aí, né? Eu tinha aquela habilidade para criação de arte ali, design gráfico, né? Eu tinha essa habilidade para direção de arte e quis migrar para UX. E aí, como é? Eu fui me deparar com um monte de métricas e heurísticas e tudo mais dentro do UX. Eu falo, cara, mas e agora? Né? Ah, então eu quero ser UI. Ah, porque o UI, cara, eu vou só fazer as telinhas, mano. E é isso. E eu não tenho que estudar essa parada toda de UX, não. Pesquisa, você é louco, sair no sol quente na rua, pesquisar com cliente, com usuário. E não, você tá maluco, eu tenho que ficar aqui trancado numa sala aqui com esse monte de desenvolvedor doido aqui, colando post-it na parede para descobrir qual é o fluxo ideal para o aplicativo. Não, eu só quero estar lá na minha mesa sentadinho no ar-condicionado e os caras entregarem para mim o protótipo de média fidelidade lá. E aí eu vou meter cor, tipografia, e desenhar os botõezinhos lá, e é isso que eu quero. Não é tão simples assim. Às vezes você nem precisa fazer isso, né? Se o cara usar, sei lá, um Zeppelin da vida, ele já vai te entregar com isso. Você vai fazer o Zeppelin tá pronto lá, o Mario, saca? Então, como é que faz essa... como é que eu fiz, né? Vou contar um pouco da minha história, porque não existe uma receita, né?
Então, muda isso, não é como faz, mas como eu fiz e como eu conto para a galera como é que rolou isso. Então, eu estava lá com uma habilidade para design, que nunca me considerei um baita de um designer, assim, aquele cara que manipula Photoshop, que faz aquelas coisas lindas, absurdas, assim. Aliás, eu nunca quis isso. Cheguei a fazer alguns cursos e eu achava bem inútil. Não, beleza. Então existia aquela coisa do UX dentro de mim que eu não sabia que existia, que não sabia o que era. Eu disse, não, beleza, tá tudo lindo, maravilhoso, mas mudou o que na vida do cara lá? Tipo, esse cartaz todo bonitão, cheio de efeito aí, ele não tem a mesma função que o outro que eu só escrevi aqui e tal, eu botei a hora do evento aqui. E aí, quando eu comecei a entender o que era UX, qual era a importância de fazer algo para alguém, para mudar a vida de alguém, eu comecei a ir atrás de alguns cursos, algumas coisas. Então, assim, para a galera que está começando agora, tem uns cursinhos muito bacanas, online, uma galera maravilhosa ali, fazendo os conteúdos bacanas ali. YouTube, cara, hoje, lá atrás, assim, tipo, livros, por exemplo, esses livros todos aqui, quando eu comecei, eles eram todos em inglês, cara. Hoje tem um monte de livro traduzido, tem muito canal no YouTube, né? Tem uns YouTubers famosos aí falando sobre UX e tal, que tem conteúdo bastante introdutório. Então eu começaria por aí, nesses cursinhos pequenos que vão ensinar alguns conceitos básicos para você entender o que é a experiência do usuário, a diferença entre UX e UI. Tem até um vídeo meu, tá? Fazendo uma propagandinha lá pro pessoal da Digital Innovation One. Tem no YouTube aí um videozinho que eu faço uma live explicando a diferença entre UX e UI e dou umas dicas lá. Mas você, com esses cursinhos aí, você consegue entender. E aí, hoje também tem uma outra facilidade que são os guidelines da iOS, Material Design da Google e tudo mais, que no passado a gente ficava muito engessado com eles, achando que tinha que seguir aquilo à risca, e hoje, com alguns frameworks diferentes aí que surgiram, algumas tecnologias que surgiram diferentes aí, React Native e tal, eles dão uma liberdade um pouco maior para você poder criar algumas coisas mais agradáveis, algumas coisas mais, digamos, inéditas aí na sua interface, sempre respeitando aí alguns padrões de usabilidade, né, de heurísticas, de Nielsen aí e tudo mais. Então, é isso, cara. Começa aí devagarinho e tal, e vai na boa, sem pressa. Ô, Camila, e assim, experiência do usuário não é só a boa experiência, né? Sim. A experiência ruim também é uma experiência do usuário. Então, quando você baixa um aplicativo e ele é ruim, ele é terrível, e você não consegue navegar, você não entende nada. Esses dias eu baixei um aplicativo para fazer figurinha de WhatsApp. E aí, ele era horrível, cara. Não dava para entender nada. E cheio de propaganda. Eu falei, que bosta. Aí, desculpa, eu não bosta. Aí, tipo, eu, na hora, desinstalei. Então, assim, eu tive uma experiência ruim, mas eu tive uma experiência. Aquele termo que você falou lá atrás, de Dark Pattern, né? O Dark Pattern é uma experiência ruim, mas é uma experiência do usuário, né? O que é o Dark Pattern aí, para quem não conhece? Vocês conhecem de ter instalado o Baidu sem querer na máquina. Você fez um download lá e você clicou, você foi clicar em não, mas o não estava verde e o sim estava em vermelho. E aí você, no não, em verde lá. Ou então só tinha o botão de fechar, ele estava pequenininho aqui no canto esquerdo, onde você não costuma ver. Geralmente você vai aqui no canto direito, no botão fechar, ele estava aqui no cantinho, você não viu, e só tinha um botão gigante aqui. E aí você clicou nele e estava escrito algo lá que te confundiu, né? Deseja não deseja deixar de não instalar o aplicativo? Nossa. Aí você vai lá e desejo não instalar, e pum, instalou. Ou então quando você vai comprar uma passagem de avião e tem lá os seguros embutidos lá que já estão selecionados no checkbox. Aí você tem que tirar a seleção deles para continuar. Aí você não vê e aí você comprou o seguro disso, daquilo outro e aumentou a tua passagem lá em $100. Você falou, porra, ferrou. A Amazon, você estava comprando alguma coisa na Amazon, eles fazem você contratar o Prime. Fazem. Ou até mesmo as redes sociais, tipo o Facebook. Você não queria gastar 2 horas lá dentro, mas você só queria ver um negocinho.
Mas não, depois que você entrou, você passou meia hora e ainda não viu o que você queria, porque tinha tanta coisa chamando atenção. Então, faz parte desses padrões sinistros aí, né? Obrigado, Henrique, pela paciência aí, por Ah, ficar na técnica aí com a gente. eu sou um alienígena nessa área de UX aí, mas foi muito interessante eu participar aqui e aprender um pouquinho mais com vocês, né? Gente, eu queria agradecer esses minutinhos que a gente tem, falar para a galera aí que, se quiser, se ficou alguma pergunta, alguma questão aí que não deu tempo de responder, ou surgir aí no futuro, pode me achar lá no LinkedIn, Alex Cortez, acho que é meu nome. Então, tá do jeitinho que tá aí na live. Facebook também tá o mesmo nome. E é isso, cara. Pode mandar mensagem, fica à vontade, tá bom? E se eu não souber, eu procuro a Camila, ela me ajuda e a gente. Ai, gente, eu também quero agradecer aqui pelo espaço e pela oportunidade de interagir aí com o pessoal de novo e relembrar saudades de vocês todos da Uniara, dos meus colegas. Isso tem uma coisa que eu deixei lá na Uniara foram amigos, então tenho muita saudade daquele ambiente. Agradecer a Adeline pelo convite, ao Henrique pela paciência de operar. Eu agradeço. E dizer que quem quiser fazer mestrado comigo aqui na USP, vamos bater um papo que a gente está de portas abertas. É concorrente. Eu vou. Tá fazendo propaganda do concorrente aí. Não, tem mercado, sou. Tem mercado aí na Uniara? Não tem. Então. Tem um ou outro, mas não é em design, né? Não, ai, tô falando concorrência, não. Tô terminando a pós, eu vou, hein? Vai, vem. Beijo grande, beijo para todo mundo que está aí no chat. Todas essas pessoas, né? São, nesse momento, 85 pessoas nos vendo, então um abraço para todos vocês. Saudades de todo mundo aí que eu vi interagindo, o João, o Dirso. Obrigada para todo mundo. Eu que agradeço. Ah, só uma coisa. Vai ter outro encontro do XDA mês que vem, né, Alex? É isso aí. Fiquem ligados aí, a gente está voltando com tudo no XDA, né? O Interaction Design Association, que é uma comunidade global de design de interação. E tem muito conteúdo, muita coisa legal. E a Adeline e eu estamos à frente aí na liderança, junto com mais alguns colegas. E a gente vai trazer bastante conteúdo para vocês e pessoas para falarem também, né? Não só a gente, não é só a gente que vai ficar lá de palestrante lá, no modo palestrinha lá. Vai ter bastante gente falando. Isso, legal. Muito bom. Valeu, pessoal. Beijos.